Fala galera, beleza? Pessoal, vamos resolver esse exercício 1 do Mackenzie. Ele fala o seguinte, ó: a diferença de potencial nos terminais de um receptor varia com a corrente conforme o gráfico abaixo. Então ele me deu um gráfico aqui em que esse gráfico, né, ele tem uma reta para cima, tá? Então toda vez que nós tivermos esse tipo de gráfico, né, que a gente tiver uma reta linear e essa reta linear ela estiver para cima, eu sei que aqui neste caso eu vou usar a equação característica do meu gerador, tá? Só que esse gerador ele está funcionando de maneira diferente, ele está funcionando como um receptor. Então a nossa equação será a diferença de potencial AB é igual força contra eletromotriz mais R' vezes I. O R', né, é o nosso resistor interno. Então é essa equação aqui que nós iremos utilizar para poder resolver esse nosso exercício. Então para isso, qual é o próximo passo? O que mais que eu vou fazer para poder resolver? Bom, aí então é o seguinte: eu vou pegar as informações do meu gráfico, né? Eu tenho um gráfico de corrente por tensão. Então, se eu tiver uma corrente de 2 A, eu tenho uma DDP de 22, tá? Então, a gente vai estruturar o nosso problema dessa maneira. Então, quando eu tenho 22, tá? A diferença de potencial é 22, será igual força contra eletromotriz mais resistor interno vezes... Agora, a corrente eu sei quanto é. A corrente é 2, né? Beleza. E eu vou fazer isso também para o próximo. Ó. Quando a minha corrente for 5, eu tenho 25. Então, substituindo, quando for 25, isso aqui será igual força contra eletromotriz, resistor interno, e agora a minha corrente é 5. Vou resolver um sistema. Esse sisteminha aqui dá para a gente resolver por substituição ou por adição. Fica muito mais fácil se a gente resolver esse sistema por adição. Vou multiplicar a primeira por menos 1, certo? E depois eu vou adicionar. Vou reescrever o meu sistema, então eu tenho agora um sistema que será menos 22 igual menos E' menos 2R', né? E embaixo eu tenho 25 igual a força contra a eletromotriz mais 5R'. Vou adicionar esses dois para a gente poder subtrair. Então eu tenho 25 menos 22, isso aqui é 3, igual. Posso cortar, né, esses dois aqui e sobra o seguinte: 5 menos 2, 3R'. Ótimo. Então, o meu primeiro valor aqui será que o meu resistor interno ele vale 1 ohm. Porque 3 dividido por 3, né? Então, esse aqui é o nosso primeiro valor. Ótimo. O que eu faço agora? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Como eu já encontrei o meu resistor interno, eu vou escolher qualquer uma dessas equações e substituir para que eu possa encontrar o valor exato. Então, se eu pegar, por exemplo, a primeira equação ela é 22 igual força contra a eletromotriz mais a corrente, que é 2, e eu vou substituir o resistor interno por 1. Então, se eu fizer essa substituição, eu vou encontrar 22, esse 2 vezes 1 dá 2, se eu jogar para o outro lado ele vai negativo, ou seja, a minha força contra a eletromotriz será uma força contra a eletromotriz de 20 volts. Então, dessa maneira, nós resolvemos o nosso primeiro exercício. Então, a letra aqui é a letra C. Belezinha, galera? Vamos resolver mais um? Olha só esse exercício 2. Bom, esse exercício 2, ele está falando o seguinte para a gente, né? Que nós temos um circuito, né? E esse circuito, ele representa 3 pilhas ideais de 1,5 volt cada uma, né? Então, eu tenho um resistor R associado, né, a um motor.
Bom, considere desprezível a resistência elétrica dos fios de ligação do circuito. Então, ele está pedindo qual a tensão nos terminais desse de 4 volts, tá? Qual é a potência elétrica consumida pelo motor. Bom, galera, para que a gente possa resolver esse exercício, eu vou pensar o seguinte. Nesse exercício, eu tenho uma situação em que eu posso utilizar, por exemplo, a lei de Ohm-Pouillet. Porque se eu pegar essas três pilhas, né, ó, essas três pilhas elas estão associadas de uma maneira que eu vou adicionar o valor delas. Então, eu tenho 3 pilhas, né? São 3 pilhas de 1,5 volt. Então, eu tenho 4,5 volts, correto? 4,5 volts. Então, esse aqui é o nosso valor de força eletromotriz, né? Então, a nossa força eletromotriz é 4,5 volts. Beleza, nós encontramos essa força eletromotriz. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é o seguinte, o meu motor, ele precisa, para funcionar, de uma tensão de 4 volts, tá? Então, se ele precisa dessa tensão de 4 volts e, além disso, eu tenho um resistor, como eu falei para vocês, a gente vai utilizar a lei de Ohm-Pouillet para poder descrever qual é a corrente elétrica que passa por ele. Então, para que a gente possa encontrar a corrente elétrica, eu vou usar o seguinte, ó, corrente elétrica é igual o que eu gero menos o que é consumido pelo meu motor dividido pelo meu resistor. Então, eu tenho 4,5 que é consumido, né, que é criado, aliás, menos 4 que é consumido pelo meu motor e aqui fica 1, né, que é o meu resistor. Então, qual é a minha corrente? Minha corrente é uma corrente 4,5 menos 4 dá meio, né, dividido por 1, meio. Então, eu tenho uma corrente que circula de 0,5 ampere, né? Essa é a minha corrente. Bom, e aí? O que mais eu posso fazer agora? Para que eu possa descobrir qual é essa potência, então a potência eu posso utilizar π. Como eu já sei que a potência desse meu motor ele depende da tensão que ele consome, e eu sei que a corrente que circula é uma corrente de 0,5, então fica 0,5 vezes 4. Ou seja, 0,5 vezes 4, então a minha potência do motor será uma potência de 2 watts. Tem essa nossa potência de 2 watts. Beleza? Então, a nossa alternativa aqui é a letra D. Feito, galera. Vamos fazer mais um? Olha só esse exercício 3 agora. Ele é um exercício teórico, né? Então, nesse nosso exercício teórico, ele está falando basicamente o seguinte, né? Que em 1820, né, teve o cientista, que é o Worcester, ele não imaginava que, com uma singela experiência, descobriria um princípio físico fundamental para o funcionamento do motor elétrico, que possibilitou o surgimento e o desenvolvimento de um grande número de aparelhos elétricos, tais como a bateria, ventilador, furadeira, liquidificador e assim por diante. Então, acerca, né, do assunto tratado em relação ao motor elétrico, detalhe, né, em relação ao motor elétrico, analise as proposições e marque verdadeiro ou falso. Beleza, o que nós temos aqui? O motor elétrico é um elemento de trabalho que converte energia elétrica em energia mecânica de rotação. Galera, aqui eu estou falando do motor elétrico, né? Ó. Tem que tomar cuidado. Então, o motor elétrico, realmente, ele faz isso, né? O motor elétrico, ele pega a energia e ele converte essa energia em algo mecânico, como, por exemplo, o ventilador, tá? O nosso ventilador, ele pega a energia e converte para as pás, né? Para que as pás consigam girar, tá? Então, isso aqui, ó, verdadeiro. Beleza, vamos para outra.
O motor elétrico é uma máquina que converte energia mecânica de rotação em energia elétrica. Ao contrário, né? Ó, estou falando de motor elétrico. Então, se a primeira é verdadeira, essa aqui tem que ser falsa, porque uma é o inverso da outra, né? Então, ó, essa é falsa. E a última. Um motor elétrico é uma aplicação do princípio fundamental do eletromagnetismo, que afirma que uma força magnética vai atuar sobre um condutor elétrico se esse condutor estiver convenientemente colocado num campo magnético e for percorrido por uma corrente elétrica. Exatamente, tá, pessoal? Esse aqui é verdadeiro, tá? Então, o conceito aqui explorado, né, é que existe uma certa força magnética e essa força magnética faz com que esse meu motor entre em movimento a partir de um campo magnético e, conforme essa minha configuração, né, eu tenho uma movimentação. Belezinha? Então, aqui, ó, letra E, a nossa resposta correta. Vamos para mais um? Esse nosso exercício 4. Bom, esse nosso exercício 4 ele é um pouquinho diferente, né? Que ele fala o seguinte: os gráficos característicos de um motor elétrico, né, que é um receptor, e de uma bateria, gerador, são mostrados na figura 1 e na figura 2. Sendo o motor ligado a essa bateria, é correto afirmar que a intensidade da corrente elétrica que percorrerá em amperes. Então ele quer saber qual é a corrente elétrica, né? Qual é a corrente elétrica que vai passar a partir dessas minhas duas figuras. Bom, primeira coisa, vamos descobrir quem é quem aqui, né? Então, se eu olhar para esse meu gráfico 1, para a minha figura 1, a minha figura 1 ele é um gráfico que descreve um receptor. Por que receptor? Porque se a gente for olhar para a nossa equação, né? A equação é assim, ó, diferença de potencial AB, força contra eletromotriz, mais R' vezes I, né? Então, isso aqui é a nossa equação do receptor. E essa equação do receptor é uma equação do primeiro grau, é uma função do primeiro grau. Como eu tenho um sinal de mais nessa minha função, então a minha reta fica para cima. Já na minha figura 2, é o contrário. Então, eu tenho a diferença de potencial AB é igual força eletromotriz menos R vezes I. Então, esse sinal de menos, ele me diz que a minha reta, a minha função, que é uma função do primeiro grau, ela vai ter a reta voltada para baixo, tá? Como o gráfico 2. Bom, e aí? O que a gente vai identificar, então? Bom, a gente pode identificar o seguinte, que nesse nosso gráfico, vamos pegar o gráfico 1 primeiro, né? Vamos pegar a figura 1. Se eu pegar a figura 1, o primeiro ponto que eu tenho, ó, no meu gráfico, que é esse ponto de 5, onde começa o meu gráfico, sempre onde começa o meu gráfico, aqui vai ser o meu valor de força contra a eletromotriz. E esse valor de contra a eletromotriz vai ser um valor de 5 volts. Beleza? Encontrei um primeiro ponto. E, em contrapartida, quando a minha corrente for uma corrente de 2 amperes, por exemplo, tá, ó, quando eu pegar essa corrente de 2 amperes, eu tenho uma tensão de 9 volts, certo? Então, essa aqui é uma outra informação. Ó. Quando a minha corrente for de 2 amperes, eu tenho uma tensão, a diferença de potencial, de 9 volts. Certo? Então, isso aqui está certinho, né? Eu tenho que obter uma tensão maior na saída, né? Então, beleza. Se eu pegar essas informações e substituir, eu consigo encontrar qual é o resistor interno. Então, eu vou usar a minha equação característica, né? Ó. Então, U é igual a E' mais R' vezes I. Certo? Porque se eu encontrar qual é esse meu... se eu encontrar qual é esse meu resistor interno, eu consigo utilizar na figura 2. Então, substituindo os valores, aqui eu tenho 9 igual a 5 mais R' vezes a corrente, que é 2. Então, aqui eu vou encontrar um R' que vai ficar o seguinte.
Esse 5 vai para o outro lado, né? Então fica 9 menos 5, 4. Né? 9 menos 5, 4. O 2 passa dividindo. 4 dividido por 2, 2 ohms. Beleza, encontrei o meu resistor. Qual é o próximo passo agora? Detalhe, né? Eu estava calculando para a figura 1. Então agora eu vou fazer o seguinte. Para a figura 2, né? Como eu sei que a figura 2 ela é uma figura de um gerador, então eu vou pegar a mesma ideia. Então eu vou olhar aqui para o meu gráfico. O primeiro ponto que eu tenho lá em cima, né? Aquele primeiro ponto. Vou pegar aqui, figura 2. Aquele meu primeiro ponto é minha FEM, que é uma FEM de 10 volts. A força eletromotriz, né, de 10 volts. Qual outra informação que eu consigo aqui? Se eu considerar, neste caso, que ele desce até lá ao final, né, ó, até quando for 0, eu posso calcular aqui uma corrente de curto-circuito, por exemplo. Essa corrente de curto-circuito é quando a minha tensão chegar a 0. Quando a minha tensão chega a 0, né, o que eu posso dizer? A FEM eu posso dividir pelo meu resistor, certo? Então eu vou usar essa minha substituição. Então, a minha corrente de curto-circuito, ela está aqui embaixo, né? Ó, ela é 20, tá vendo? Ó? Então, quando a minha corrente de curto-circuito for 20, eu tenho uma FEM de 10, né? Começa em 10, e eu vou encontrar esse meu resistor. Então, qual é o meu resistor? Meu resistor aqui vai ser um resistor de... aqui eu vou trocar de lugar, né? O R com o 20, então fica 10 dividido por 20, 0,5 ohms. Esse daqui é o valor do meu resistor do gerador. Beleza, qual é o próximo passo agora? Então eu tenho algo que está consumindo, né? Algo que gera energia e algo que consome. Então agora o nosso próximo passo é utilizar a lei de Ohm por Lé. Então ela fala que o que eu gero menos o que eu consumo dividido a soma dos meus resistores. Então aqui eu vou ter o seguinte. Eu gero 10, porém ele consome 5, né? Como nós já vimos. Dividido pela soma dos meus resistores. Então 0,5 mais 2. Então aqui a nossa corrente fica 10 menos 5. 10 menos 5 fica 5 dividido por 2,5. 5 dividido por 2,5. 2 ampere. Beleza, galera? Então, a nossa resposta aqui é a letra A. Olha esse exercício 5 agora, tá? Então, ele fala o seguinte. No circuito apresentado na figura a seguir, estão representadas diversas fontes de força eletromotriz, de resistência interna desprezível, que alimentam os resistores R1 e R2, né? Eles estão alimentando aí. Que mais? A corrente I no circuito é D. Então ele está perguntando qual é a corrente do circuito. Para que eu possa encontrar qual é a corrente do circuito, eu vou identificar algumas coisas aqui primeiro. Então aqui eu tenho duas baterias, né? Essas duas baterias aqui elas estão associadas em paralelo. Então, quando eu tenho uma associação em paralelo de pilhas iguais, né, só posso fazer com pilhas iguais, eu sei que a equivalência delas vai ser igual. Então, aqui eu continuo tendo 3 volts, certo? Porque ele não apresentou nenhum resistor interno. Então, ó, a força eletromotriz equivalente dessa bateria em paralelo vai se continuar 3 volts, tá? Não muda. Beleza, o que mais eu tenho? Agora, se a gente perceber, as minhas flechinhas elas estão indicando a maneira como está sendo calculado, ó. Então, a minha corrente vai do menos para o mais, né, ó. Corrente vai do menos para o mais, então significa que é um gerador. Ela entra nesse meu equipamento, né? Ela entra nesse meu equipamento que eu acabei de fazer aqui a nossa equivalência, né, ó. E depois ela entra de novo, ó, lá de baixo de 1,5, certo? Então aqui significa que eu tenho o seguinte, eu tenho alguns
receptores. Então, como que eu vou calcular qual é a minha corrente aqui, né? Eu tenho algumas coisas que consomem e outras coisas que estão fornecendo. Então, aqui, se eu olhar, ó, essas minhas pilhas aqui, ó, essa combinação de pilhas aqui, elas estão funcionando como geradores, tá? Aqui é equivalente, né? Ó, aqui nós já descobrimos que ela é equivalente, além disso é contra-eletromotriz. Então, qual é a minha FEM total? Vamos lá. Então, a minha FEM total, ela será 1,5, 1,5 volt mais 9, certo? Porque eu sei que eu estou ligando, ó, o positivo com o negativo. Então, a minha FEM, a minha força eletromotriz, neste caso aqui, será uma força eletromotriz de 10,5 volts. Ok, encontrei a minha força eletromotriz total. Qual é o próximo passo? Descobrir agora qual é a minha contra-eletromotriz total. Porque eu também tenho uma associação dessa contra-eletromotriz total. Eu tenho 3, né? Dessa daqui que a gente calculou. E eu tenho mais uma aqui, ó, de 1,5. Então, a minha contra-eletromotriz aqui será 3 volts mais 1,5 volts, né? Então, a minha contra-eletromotriz nesse caso será 4,5 volts. Ok. Então, a gente conseguiu descobrir agora quais são esses nossos valores. Próximo passo. Próximo passo agora é eu começar a desenrolar um pouco mais, né? Então, eu vou substituir. Então, eu sei que a minha corrente, ela é o que eu gero menos o que é consumido, dividido por quem? Pelos meus resistores, né? Então, eu tenho 2 resistores aí. Então, agora é só substituir. Eu tenho 10,5 menos 4,5 dividido por quanto? Pelos meus resistores. Um é 1,75 e o outro, né, aqui é mais 1,25. Então, quanto que eu vou encontrar aqui, né? Se a gente fizer essa conta, aqui fica 6, né? 10,5 menos 4, 4,5, 6, dividido por 1,75 mais 1,25, 3. Então, a corrente que passa por esse meu circuito é uma corrente de 2 amperes. Beleza, galera? Letra D. Belezinha? Valeu, pessoas!